Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal JLS Aquarismo para Iniciantes. E nesse vídeo eu vou passar para vocês aqui 5 peixes que não precisam de oxigenação na água, ou seja, não precisam da bombinha de oxigênio. Eles sobem na superfície para respirar. Não é somente o beta que faz isso. Algum dia ele conhece o beta, mas não é somente o beta. Existem vários peixes que fazem isso. E vou mostrar para vocês 5 peixes que você pode criar aí no teu aquário sem essa bombinha de oxigênio. Mas eu vou dar algumas dicas durante o vídeo. Eu vou passar quais são os peixes, quais são os parâmetros ideais da água, temperatura e também litragem do aquário. Quantos litros que precisa o mínimo para aquele peixe. Na minha opinião, é claro, cada um faz do jeito que quiser. Beleza? Vamos que vamos. Se você não está inscrito no canal ainda, já se inscreve, clica no sino para receber notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. E eu já vou passar para vocês o primeiro peixe. Lembrando que essas são as minhas opiniões. Caso tenha uma opinião diferente, caso você já conseguiu criar esses peixes em outros aquários, beleza, tranquilo. E se você quiser colocar o teu vídeo do teu aquário aqui no meu canal, é só você gravar um vídeo com o celular deitado, né, com a câmera de lado, grava o vídeo aí, posta no YouTube como não listado, não coloca nenhuma música de fundo para não dar direito autoral e manda aqui para mim no comentário aqui mesmo, que aí eu faço um vídeo sobre o teu aquário, faço um vídeo mostrando o teu vídeo do teu aquário, e se você quiser dicas também para melhorar o teu aquário, eu posso passar essas dicas para você também. Vamos lá, vamos começar aqui. Peixe beta, o primeiro da lista é o peixe beta. Muita gente já conhece o peixe beta, ele é porta de entrada no aquarismo, mas não é somente ele que é simples de cuidar, que não precisa nem de bombinha de oxigenação. Existem outros peixes também, mas eu vou começar pelo peixe beta. Pessoal, eu vou pedir pro meu irmão, que ele edita meus vídeos, né? Eu vou pedir para ele colocar aqui fotos de peixes beta para vocês verem quais são os peixes beta. Depois dos próximos peixes também vou pedir para ele colocar as fotos aqui. O áudio talvez fique um pouco ruim, porque tô com o ventilador ligado aqui, tá fazendo muito calor, tá muito abafado aqui, e eu tô sem o microfone de lapela hoje, então por isso que o áudio tá bem ruim, talvez fique ruim. Mas vamos que vamos. O peixe beta, pessoal, ele é um peixe de porta de entrada no aquarismo normalmente, porque ele não precisa de oxigenação na água, não precisa de uma bombinha de oxigênio, ele sobe na superfície para respirar. Assim como os outros peixes que eu vou passar aqui também. São anabantídeos, peixes que eles respiram na superfície, eles respiram ar atmosférico, então ele sobe até a superfície para respirar. E aqui eu já vou dar algumas dicas para vocês também. O peixe beta, ele vive numa faixa de temperatura entre 26 a 28 graus, ou seja, ele não pode ter uma água muito quente nem muito fria. O peixe beta, ele pega algumas doenças se a água começa a baixar, se começa a baixar a temperatura, começa a variar muito a temperatura, ele pega algumas doenças. Então por isso que é muito importante você ter um aquecedor, nem que seja pequeno, no teu aquário, e também um termômetro para você tá regulando ali a temperatura do teu aquário. Ou se você quiser ter um termostato, existem também termostatos pequenos para você estar colocando e deixar a temperatura entre 26 a 28 graus, ok? A próxima coisa que eu quero passar para vocês é o pH. Ele vive numa faixa de pH entre 6.8 a 7.4, então tem essa variação de pH, mas você não pode ficar variando o pH. Existe esse range, que é entre um e entre outro, entre 6.8 a 7.4. Mas se ficar variando muito, tipo, hoje está 6.8, amanhã está 7.4, daqui 5 dias está 7.2, de repente está 7.0. Ficar variando, isso prejudica o peixe. Então, o ideal é você pegar a água da torneira, mesmo se caso você for utilizar água da torneira, pega a água da torneira, mede o pH da água da torneira e beleza, a água da torneira chegou em 7.4. Então é bom porque você já está entre esse range, entre 6.8 a 7.4. É só você utilizar essa água e sempre manter nesse pH 7.4. Se a água da torneira chega a 7.0, opa, melhor ainda, está no neutro. Você mantém ali no 7.0, mas é bom estar medindo o pH para ver se não vai ficar variando. Uma outra coisa importante, pessoal, o beta, ele vive sim em beteiras, ou seja, em aquarinhos de 1 litro, até menos às vezes. Muita gente coloca até em vidro de conserva. Tudo bem, ele vive, ele vai ficar ali, só que ele não vai conseguir nadar, ir para um lado, para o outro, como acontece na natureza. O beta, sim, ele nada. É um nado mais lento, é um peixe lento, mas ele nada, ele gosta de plantas. Então, o mais recomendado para um peixe beta é um aquário de pelo menos 10 litros, um aquário baixo, eu já vou explicar o motivo, e com algumas plantas, decorações para ele descansar. Beleza? O beta, sim, ele descansa. Tem até umas decorações hoje em dia que você coloca uma ventosa, uma folha, gruda ali, ele vai ali dentro e fica deitado naquela folha. Ou se você quiser colocar pedras, troncos,
plantas, ele vai arrumar um lugar para descansar ali. Pessoal, uma coisa muito importante que eu falei da altura do aquário, um aquário mais baixo e mais comprido. Por que o aquário mais baixo? Porque ele tem a nadadeira dele, né, é longa, ele cansa muito para subir na superfície, se for muito alto e descer. Isso acaba afetando ele, pode estressar o peixe, pode estar debilitando o peixe se for muito alto o aquário. Então, um aquário mais baixo e mais comprido é o ideal para esse peixe beta, para ele não cansar na hora de subir e pegar ar atmosférico. O próximo peixe, eu já vou passar para vocês agora, e o próximo peixe da nossa lista é o peixe paraíso. Galera, um peixe muito bonito mesmo, só que ele é bem mais agitado do que o beta, mas é um peixe muito bonito e ele aguenta uma temperatura mais diferenciada, um range um pouco maior, entre 22 a 30 graus de temperatura, então ele aguenta até uma temperatura um pouco mais baixa, até uma temperatura um pouco mais alta. O pH de 6.8 a 7, de 6.6 a 7.8, ou seja, um pH mais ácido, até mesmo um pH bem alcalino, ele aguenta também essa diferença de pH. Claro que você não vai deixar, como eu falei lá na questão do beta, não vai ficar variando o tempo todo. Veja um pH ali e tenta manter naquele pH. Como o peixe paraíso é um peixe mais agitado, pessoal, o ideal é um aquário um pouco maior. Eu gosto de deixar um peixe paraíso num aquário de no mínimo 20 litros. No mínimo, um peixe paraíso. Se for colocar um casal, no mínimo 35 litros até 40 litros para um casalzinho aí de peixe paraíso. Ele é um peixe mais agitado realmente, ele se torna até mesmo meio briguento quando ele forma casal, então é bem importante que você procure manter a litragem do aquário no mínimo o ideal para ele, beleza? No mínimo para ele. Então é um peixe um pouco mais agitado, também dá para colocar plantas, é um peixe bem bonito, mas é um peixe bem tranquilo também, porque ele sobe na superfície para respirar, apesar de você não precisar de uma bombinha de oxigenação, ele não precisa disso, o peixe, é bom que você tenha um filtro para estar fazendo a filtragem para manter a qualidade da água, para não ficar subindo amônia, nitrito. Então é bom você tentar manter essa qualidade da água, beleza? Isso é importante ter um filtro para isso. O próximo peixe da nossa lista aqui, galera, é um colisa. Existem colisa azul, colisa chuna, colisa lalha, colisa mel. Eu vou generalizar aqui os colisas, ok? O colisa, pessoal, ele já aguenta uma faixa de pH entre 6.0 a 7.4, então é um range bem grande também de pH. Vocês estão vendo aqui, de todos que eu estou passando aqui até o momento, o que é mais sensível quanto a pH e temperatura, digamos assim, é o beta. Então, apesar de ser porta de entrada no aquarismo, outros peixes são mais fáceis de você ter do que até mesmo o próprio beta. Então, essa cortina está me atrapalhando aqui. Faixa de pH entre 6.0 a 7.4. Temperatura entre 24 e 28 graus. Também, mesma coisa que eu falei lá dos outros peixes, do beta e do paraíso, é importante você definir um pH, definir uma temperatura e procurar não ficar variando muito. A temperatura, vamos por de dia, ela está, exemplo, 28 graus. Se de noite ela cair para 24 graus, ela vai caindo aos poucos. Não vai afetar muito o colisa, o peixe paraíso. Já o beta já começa a afetar, porque o beta ele gosta de uma temperatura entre 26 a 28. Então por isso que eu falei que existem peixes mais fáceis de cuidar do que o próprio beta. O colisa ele é um peixe que não é tão agitado quanto o paraíso, mas não é tão parado quanto o beta, não é tão lento quanto o beta. Então também um aquário ideal e mínimo, na minha opinião, para um colisa é 10 litros. E para 2 colisas, 3 colisas ou mais, no mínimo 20 litros, ok? Também dá para fazer um aquário plantadinho, bem legal ali. Ele também sobe na superfície para respirar. É um peixe que não cansa tanto para subir na superfície, então não precisa ser um aquário tão baixo quanto o aquário do beta. Pode ser um aquário até um pouquinho mais alto. Mas é importante também ter bastante decoração para quando ele quer descansar, ele vai em cima ali naquela decoração e acaba ficando bem tranquilo ali. O próximo peixe da nossa lista é o Trichogaster. Trichogaster, muita gente já conhece ele como colisa também, mas ele é maior, ele cresce mais. Os outros peixes que eu falei para vocês crescem pouco. O Trichogaster cresce um pouco mais, mas também não é exagerado. É na faixa ali entre 10 a 12 centímetros. E os outros que eu passei para vocês ali é na faixa dos 5 a 8 centímetros mais ou menos. O Trichogaster também ele aguenta uma variação de pH, um range de pH entre 6.0 a 7.4. Então também é um peixe bem mais tranquilo para estar criando. A temperatura do Trichogaster, pessoal, ele também aguenta um range um pouco maior também na temperatura dele, que é na faixa entre 22 a 30 graus também. Então o Trichogaster também é um peixe bem tranquilo para você estar criando aí. Claro que você também não vai deixar ficar variando muito, né?
e também não vai deixar a água ficar gelada. Entre 22 e 30 graus é o ideal. É um peixe que cresce um pouco mais, é um peixe também um pouco mais agitado do que o coliso até mesmo, mas você pode ter ele no aquário e, na minha opinião, um casalzinho de Tricogaster, no mínimo 30 litros o aquário. Claro, vai ter gente que vai falar que criou um aquário de 2 litros. Tudo bem, legal. Mas, na minha opinião, no mínimo 30 litros. Galera, já se inscreve no canal, clica no sino para receber notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. Esse canal é o canal JLS Aquarismo para Iniciantes. Eu quero ensinar realmente, ajudar os iniciantes a estar aí no aquarismo, que é um hobby muito legal mesmo, pessoal. O próximo peixe é o beijador. Galera, também conhecido como gourami beijador. Esse peixe ele cresce então um pouco mais, então é importante que você já tenha um aquário um pouco maior, mas ele é pequenininho, galera, dá para ficar tranquilo no aquário de 10, 20 litros, enquanto ele está pequeno. A faixa de pH do gourami beijador, ele é de 6.4 a 7.0 e a temperatura de 26 a 28 graus. Todos esses que eu passei para vocês são peixes onívoros, ou seja, comem qualquer tipo de ração que você for dar para eles ali, eles vão estar comendo. São peixes onívoros, comem qualquer coisa, ok? Vamos ver aqui, pessoal, eu quero passar para vocês sobre o tamanho do peixe beijador quando ele é adulto. Porque, como eu falei, é um peixe que cresce um pouco mais, ele chega até 30 centímetros. Ou seja, aquário mínimo aí, mínimo de 200 litros, pessoal, para o peixe beijador. Porque ele vai ficar desse tamanho aqui, galera. Então, para ter um nado bem legal, mínimo 200 litros o aquário. Mas quando ele está pequenininho, ele demora bastante para crescer. Quando ele está pequenininho, dá para você curtir bastante ele no aquário de 10 litros, 20 litros. Claro, quando ele ficar maior, ou você vai precisar trocar de aquário, ou vai precisar arrumar um novo lar para o peixe, talvez trocar com alguma outra pessoa que tem um aquário maior, alguma coisa assim, beleza? Quem curtiu esse vídeo, comenta aqui abaixo. Coloca também ideia aqui para eu fazer um próximo vídeo, tipo 5 peixes tal, 5 plantas tal, eu posso fazer para vocês. E é isso aí, até o próximo vídeo e fui, pessoal!